Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos falar sobre treinador mais uma vez, cara. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, mas acabou que depois se sobrepôs, porque teve outras notícias e etc. E eu achei melhor regravar o vídeo. Então chega deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, tô diretamente da Colômbia. E vamos embora, hoje tem Once Caldas e Fluminense, mas a gente tem que falar também da sequência da temporada do nosso provável treinador que a gente vai contratar. Só agradecer antes ao pessoal da Magic Milhas, tá? Eles que dão essa moral aqui pra gente. Se a gente viaja, é porque a Magic Milhas dá essa moral aqui, é porque eles têm um serviço de qualidade e que coloca a gente nessa tranquilidade de poder viajar. A viagem pra cá tinha uma logística péssima. O Fluminense foi pra Pereira, trecho de ônibus, uma loucura, e eles resolveram rapidamente. Não, ao invés de voltar de Fortaleza para o Rio, vamos de Fortaleza aqui já para Brasília, de Brasília já vai para Bogotá, minimiza o tempo, enfim. Fala com o pessoal da Magic Milhas. Se você não é daqueles maluquinhos que junta milha e etc., te garanto que o preço deles é baixo, o preço deles é bom, é o mais baixo. Então eles têm preço, têm atendimento e tem, claro, também ali o pós-venda, né, também, para te ajudar a você se tiver algum problema, alguma questão que a companhia aérea cometeu e etc. Então ali sempre pontos. Fala lá com o Rafael, com a Thalita. Tricolor, tá? O Tricolor Rafael. Sempre bom o Tricolor ajudar a Tricolor. Vamos lá, cara. A primeira notícia, ela é do GE. Globo, que diz que o Mário voltou ao Rio de Janeiro e o Fluminense fez uma reunião para definir a busca pelo treinador. E aí eu abro até aqui esse vídeo fazendo uma errata, né? Eu odeio errar, mas quando a gente erra, a gente tem que vir a público aqui e falar, olha, erramos aqui por essa e essa situação. No caso, eu ontem cheguei a falar no Jornada Catel 1902, falei no Twitter, acho que falei rapidamente aqui no meu canal também, enquanto eu estava na conexão lá em Bogotá, que o Mário ainda estava aqui na Colômbia e etc. Por quê? Porque quando eu saí de Fortaleza, eu saí quase que junto com o Fluminense, a princípio o Mário seguia normal para a Colômbia. E eu saí 2 horas da manhã lá de Fortaleza, viajei até Brasília aquela correria, passa a imigração, não sei o quê, e pego outro voo de 5 horas até Bogotá, 4 horas e 40 mais ou menos. Aí imigração também, aquela loucura, caminha com mala, altitude em Bogotá, pega outro voo de 1 hora até aqui em Manizales. Cheguei aqui, corri, participei de live, não sei o quê. Então assim, eu não tive tempo de conferir se o Mário Bittencourt estava na delegação que foi lá para Pereira. Então eu estava dei uma informação, e esse foi o meu erro, porque eu tinha tido uma informação de que, olha, o Mário Bittencourt não vai resolver negócio de treinador por telefone, por reunião virtual, não vai fazer assim. E aí vai fazer quando voltar para o Rio de Janeiro. Era essa a informação que eu tinha. E aí o meu erro foi supor que o Mário Bittencourt viria aqui para a Colômbia e voltaria para o Rio de Janeiro só após o jogo. Por isso eu supus que ele estava aqui. E esse foi o erro. Não posso supor, tenho que informar. Tá? Então peço desculpa aí para a galera. O Mário Bittencourt voltou ao Rio de Janeiro. Enquanto a delegação veio para a Colômbia, ele foi de Fortaleza para o Rio para poder fazer reuniões. E aí a gente entra num panorama ali relacionado à situação da contratação do treinador. Assim. De certa maneira, a notícia, isso acaba confirmando também a notícia ali, nossa, de que não ia ser nada resolvido por telefone, não ia ser nada resolvido por reunião virtual. É olho no olho, é sentar, é trocar ideia, é entender, é analisar a proposta. É isso. Por isso ele voltou e foi para lá. E as reuniões já começaram. Só que assim, cara, o que tá me assustando são as notícias que estão saindo. Porque num espaço de 5 horas sai uma notícia... E assim, eu não sei se um tá errado, o outro tá errado... A notícia que eu tinha, eu passei que era essa de que o Mário ia resolver presencialmente. E aí talvez por isso, né, eu esperava que fosse demorar mais um pouco. Sim, um espaço ali de 3, 4 horas sai uma notícia dizendo, aqui, Gilmar Ferreira, do Jornal Extra. Fluminense busca um técnico estrangeiro para ocupar o lugar do Mano Menezes. Ou seja, cravou, Fluminense está buscando um estrangeiro. Não é Fernando Diniz, tampouco Renato Gaúcho. Não há conversas com Dorival Júnior, nem sondagens a Tite. O Fluminense está em negociações com um treinador estrangeiro para empregá-lo à vaga de Mano Menezes, demitido no sábado. As conversas iniciaram no domingo
e estão sendo conduzidas pelo Mário Bittencourt. O nome não foi divulgado e é o próprio Mário quem está conduzindo as tratativas. Os nomes especulados são de Jorge Sampaoli e do Luiz Castro. E que a intenção, a matéria do Gilmar Ferreira veio cheia de detalhes. A intenção é ter um treinador que tem um bom modelo de jogo propositivo, jogando para frente. Esse é Sampaoli, né? E que seja um bom gestor de grupo. Aí não é o Sampaoli, né? Então, se a ideia é ter um jogo propositivo, você não vai atrás do Odair Helma. Eu já vou falar do Odair, inclusive, já já. Se você está querendo ter um bom gestor de grupo, o Sampaoli é o pior possível, gente. Então, enfim. O Luiz Castro tem uma situação ali também. Então, assim, particularmente, se o Gilmar Ferreira tiver 100% certo, o Sampaoli está cortado aqui nessa conta. Não dá para achar que o Sampaoli vai ser o bom gestor de grupo. O outro nome, que é o Luiz Castro, o que aconteceu? O Luiz Castro, ele saiu da equipe que ele estava lá na Arábia e acabou apagando a luz aqui. No caso do Luiz Castro, a Raíza Simplício, lá do Portal Gol, ela informou o seguinte: para assinar com qualquer clube no momento, é preciso que o Luiz Castro pague uma multa ao Al-Nassr, lá da Arábia Saudita. Por quê? O Al-Nassr demitiu o Luiz Castro, só que pagou os salários dele ali, né, a sua rescisão, até junho, quando seria o final do contrato dele. Só que nessa rescisão foi assinado o seguinte: se ele assumir um outro time, ele tem que devolver os meses de salário que faltem. Então, ou seja, se assinar em abril, são 2 salários dele que teriam sido devolvidos para a equipe saudita. Algo na casa ali de 5 milhões de reais, segundo disse a Raíza Simplício. Eu não sei, por exemplo, se o Dorival tem algum acerto nesse sentido, porque o Dorival acabou de sair da seleção também. Então, assim, acho que o Luiz Castro fica numa situação mais complicada também, né? O Sampaoli, acho que é carta fora do baralho, se a lógica é aquela. E no caso do Luiz Castro, porque teria um custo, além do custo alto de salário, teria o custo alto dessa rescisão também. E um outro ponto que eu já falei aqui também, né? O Luiz Castro não fechou com o Santos, não foi por causa de grana. Não fechou com o Santos porque ele queria uma autonomia que o Santos não quis dar. Resta saber como é que o Fluminense, se for negociar com ele mesmo, vai agir nessa situação. Só que é interessante porque essa matéria sai 5h08 da tarde e pouco antes já tinha saído matéria falando do Vitor Lessa de que o Renato Gaúcho ganhou apoio de pessoas importantes no Fluminense. Ainda não é unanimidade, outros nomes foram oferecidos, Dorival, treinador estrangeiro, tudo era possível. Enfim, tá uma situação onde nada é muito confirmado, né? E eu falo um pouco disso, assim, é muito incomum você ver tanta apuração de jornalistas indo para caminhos diferentes. Normalmente, o que acontece? Um jornalista descobre alguma coisa e publica, outros jornalistas vão ver e descobrem também, e vem uma série de publicações parecidas, né, ali dentro da mesma lógica, porque cada um foi apurar e descobriu. Ou então, às vezes, um jornalista apura uma coisa, publica, e o outro apura outra e publica, e são 2 versões diferentes. Agora, cara, a gente está num dia passando... Odair Helma é um nome que agrada o Fluminense. Aí o Paulo Brito ligou pro Odair Helma, né, falou com o Odair Helma, e ele, ao que parece, ele tem uma situação ali meio que parecida com a do Luiz Castro, tá? O Odair Helma foi demitido lá do Al Raed, só que, pelo que deu a entender, né? E eu abri a página deles lá em árabe, traduzi tudo, e eles em momento nenhum mandaram o Odair Helma embora. Eles não fizeram post mandando, só botaram um auxiliar e depois contrataram um outro. Então não teve um distrato ainda. E aí o Odair Helma chegou a falar que não foi procurado, não está disponível no mercado por enquanto, porque ele ainda não resolveu a saída dele lá da Arábia Saudita. E disse que se alguém do Fluminense ligar para ele, ele vai falar a mesma coisa, que ele não pode sair lá da Arábia, independente do Fluminense, ele está tentando resolver a situação dele lá, e que no ano passado ele foi procurado pelo Fluminense pós saída ali do Diniz, mas acabou não fechando por conta da situação dele lá na Arábia Saudita. Então assim, aí no mesmo dia a gente tem o Odair Helma, o Renato Gaúcho é favorito, aí tem o Dorival, aí não, mas quem tá fechando é estrangeiro e tal. São muitas notícias completamente diferentes. O que me passa a impressão, considerando que nenhum jornalista desse com certeza inventou uma notícia da cabeça e publicou, me passa a impressão de que de fato há um núcleo de trabalho
essa reunião de fato não vazou nada da reunião. E quem tá vazando as coisas, assim, no geral, é um mercado que tá extremamente aquecido. Tem muito treinador querendo vir pro Fluminense. O Fluminense vai pagar bem pra treinador. O Fluminense vai ter o Super Mundial, que é uma vitrine gigantesca. O Fluminense tem um elenco decente pra de repente, conquistar algum dos títulos. Então o cenário acaba sendo mais complexo. Eu, hoje, no meu olhar, vendo as notícias, etc., ainda acho que a primeira opção seja o Renato Gaúcho. Mas não duvidaria do Mário ir pegar um treinador estrangeiro, principalmente esses que já treinaram aqui no Brasil, tá? Dê sua opinião aqui embaixo, na caixinha de comentários, beleza? Não esquece de deixar o like aqui embaixo também, tamo junto, até a próxima, valeu!